Porque senão, de que outra forma a gente reconheceria o que precisa ser trabalhado, se não é através de um problema numa relação, de um sintoma físico, de um sintoma psicológico? De que outra forma a gente reconheceria, né? Então, nesse sentido, não é romantizar quando eu digo que isso, cada sintoma, cada problema na nossa vida é uma oportunidade. Não é romantizar quando a gente tem consciência do sacrifício que isso vai exigir e da dor que isso nos causa. E ainda assim é uma oportunidade. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá, tudo bem? Oi, gente! Vamos para a parte 2 do conto dos sapatinhos vermelhos. Ai, meu Deus, quanta coisa num conto só. Esse conto mexe muito comigo ainda. Mexe, e eu acho importante a gente pensar na estrutura que ele traz, que fala também de como a gente vai estruturando a nossa vida, né? De quantas vezes a gente se percebe órfão. Acho que é importante trazer o arquétipo do órfão, porque o órfão não necessariamente é quem não teve pais. É aquele que se sentiu desamparado. É quando houve uma desconexão com o que deveria ser um vínculo contínuo, ou de amor, ou de proteção, ou de amparo. Se em algum momento a gente sentiu que esses vínculos eles foram rompidos, eles podem ter sido verdadeiramente ou não. Mas se eu me percebi em desamparo, eu posso sentir que eu tô vagueando sozinha na vida. Esse verdadeiramente ou não se coloca em termos de mundo externo, porque em termos de mundo interno já é uma realidade psicológica se você sente esse desamparo. Então, né? Sim. É só fazendo esse adendo. Sim. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida tá sendo isso de dia após dia, coletar uma esmolinha, que todo mundo tem mais e que todas as vidas são melhores. E acho que nesse momento a alma fica em risco. Quando eu me sinto em orfandade, me sinto desamparada e acredito que vivo de migalhas, eu posso ficar suscetível a qualquer carruagem ou gaiola dourada que aparecer do meu lado e me convidar para entrar. E quando me convida para entrar, muitas vezes eu não tenho discernimento do que meu fica fora para eu viver lá dentro. E aí vem os falsos atalhos na vida. E aqui a gente pode ampliar quais seriam as carruagens. Porque tudo aquilo que me oferece uma solução muito imediata, muito rápida, muito boa ou um demais, que é o que a Cami falou, pode sim ser uma armadilha. Então, quando você estiver caminhando e aparecer aquele cara que parece que vai mudar a tua vida inteira da noite pro dia, aquele emprego, aquele ganho de dinheiro muito fácil, gente, cuidado com isso. Aquela promessa que tu vai emagrecer 10 quilos em 3 dias, aquela amizade que, meu Deus, é de outras vidas, e daí aquela amiga tá o tempo todo ali, nossa, como é muito maravilhosa. Cuidado! E como perceber se foi um carro que tu encontrou que vai te ajudar a se locomover melhor, ou se é uma carruagem dourada que vai te conduzir para um cativeiro? É tu percebendo quais são as condições que esse novo contexto vai colocando para que tu possa permanecer nele. Então é como a Clarissa ela fala que as armadilhas elas são como um amante violento. No início é tudo muito gostoso, é tudo muito maravilhoso, mas tem os mesmos mas do Barba Azul. Desfrute de tudo, mas não entre nessa porta. Então, como identificar isso? Eu te dou tudo, eu pago tuas contas, eu pago o teu salão, mas não use essa roupa. Mas não fale assim, mas não fique bêbada. No trabalho, você pode fazer aqui tudo que tu quiser, mas você não tem mexa. total autonomia. Total autonomia, mas aí quando tu vai trabalhar,
trabalhar, tu percebe que toda a tua pulsão criativa, tudo que de fato tu quer contribuir, nada pode, tudo é cortado. Quando você tem uma amizade, mas tu tem que estar sempre disponível pra pessoa e do jeito que a pessoa espera, porque senão tu não é uma boa amiga. Então, como vocês identificam, assim, os desejos por um atalho? E acho que os contos de fada, eles trazem muito isso pra gente, né? No fundo, a gente espera uma solução mágica, total e absoluta. E é nesse momento que a nossa alma pode ser capturada por uma armadilha. E aí eu entro ali pra saciar o que eu acredito que são minhas mazelas, mas eu começo a nutrir o meu devorador interno. A Clarissa coloca aqui uma frase que eu acho bem interessante, que a gente tá muito acostumado a identificar a falta, mas não os excessos. E ela coloca aqui, né, que foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites para a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Então perceba se te rouba energia ou se te traz energia. E é muito isso, né? A gente até sabe dizer o que falta, mas a gente tá tão danificada que a gente perdeu a nossa capacidade de reconhecer os limites, o limite da saciedade, quando já é o suficiente. E eu acho que é mais difícil nas coisas que são socialmente vistas como boas. O excesso do cuidado com a saúde, o excesso do cuidado com a alimentação, o excesso de trabalho, o excesso de caridade, o excesso de generosidade, tudo aquilo que me sustenta uma imagem admirável, né? Que o outro me olha e fala tipo, nossa, queria ser igual a você... é difícil a gente perceber que isso pode estar sendo um sapatinho vermelho. Nossa, total. E isso nutre o ego, alimenta o ego. Mas redes sociais, gente. Sim. Né? Alimenta o ego. Nossa, é isso que eu tô mostrando. Olha como eu faço meu caderno pessoal lindo e maravilhoso todos os dias. Mas e para assumir? E para perceber e reconhecer que, por exemplo, eu tô fazendo pós-graduação em imaginação ativa e a gente precisa praticar. E eu tava ali, ó, linda, maravilhosa, fazendo imaginação ativa toda semana. E faz um mês que eu não consigo fazer. E ficar com isso, olhar para isso. Não estou conseguindo fazer imaginação ativa. Sei que isso nutre a minha alma. Mas sou humana e não estou conseguindo fazer. Olha para isso, fica com isso. Por que será que mesmo quando a gente reconhece o que nutre a nossa alma, às vezes a gente não dá conta de nutrir-se? Mas quando você fala de perceber os excessos, o excesso de consumo de Instagram, o excesso de trabalho, quando eu tô buscando prazer e quando a busca pelo prazer se torna uma obsessão. Sim. Como reconhecer isso? Eu acho que é quando eu não tenho o livre-arbítrio de não fazer. Sim. Porque a busca, né? Então busca por saúde. Olha, uma pulsão de vida, né? Tô buscando saúde, tô trabalhando, tô fazendo caridade, tô no Instagram, nutrindo as minhas redes. Tá, legal. Tudo isso tem uma intenção maravilhosa, um ganho maravilhoso. Mas como eu reconheço que eu tô ali numa relação positiva ou destrutiva? Eu acho que quando eu reconheço os meus limites, eu consigo não fazer, eu consigo não fazer. É isso, eu consigo não trabalhar 12 horas. Eu consigo não entrar no Instagram. Mas a obsessão, ela já tá instalada quando eu não consigo resistir ao impulso, que é o que acontece com a menina. Primeiro, ela tá vivendo sem os sapatos, ela olha eles na vitrine, ela vive sem eles ali. Ela calça a primeira vez e ela consegue dormir uma noite sem, quando eles ficam na caixa. Mas aos poucos, quanto mais ela é castrada, aos poucos ela vai perdendo a capacidade de resistir ao impulso de consumir aquilo que vai fazer ela sentir viva. Que é o que a Clarissa traz no capítulo, ela dá o exemplo da Janis Joplin. E como essa mulher incrível, quantas outras pessoas incríveis que não conseguiram encontrar na sua vida cotidiana um lugar para colocar sua pulsão de vida, sua vida criativa. Refinar
os instintos. Foram se sentindo menosprezados, humilhados, castrados pela escola, pelos grupos. E aí eles começaram a ter uma vida dupla. Aqui eu também acho importante quando ela fala da vida dupla. Gente, se você precisa esconder algo, tem algo de errado. Se você precisa fazer algo sem que ninguém esteja vendo, se você precisa esconder, isso é o sinal de que já houve uma cisão. Porque no caso da Jane, por exemplo, no início ela ia cantar e escalar de noite. Então ela tinha vida normal na escola e à noite ela fazia isso escondido, ninguém sabia. Até que chega um momento que essa nossa vida dupla ela nos consome. Não é mais o suficiente, a gente é devorado, que é o que acontece, por exemplo, na compulsão alimentar. Muitas vezes os primeiros episódios de compulsão, eles são feitos secretamente, ninguém sabe. Na bulimia, o expurgo também, ninguém sabe. Até que chega um momento que, como um mofo, isso vai se alastrando e começa a aparecer. Então, um sinal de que existe uma revisão de vida a ser feita é: você tá fazendo algo escondido. Se você precisa esconder, não tem espaço para você ser inteiro. Mas tem algo que ela coloca, o que é que está sendo escondido? Porque a Clarissa coloca que é uma questão de ética. Você só pode esconder aquilo que te trará libertação. Como o seu plano de fuga, no caso do Barba Azul. Exato. Que ela não ataca de primeira. Exato. Ela coloca assim, ó: esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo. Só se o que ela esconder for exatamente o que a levará à libertação, que é o plano do Barba Azul, né? Que muitas vezes é o material que ela usou para produzir o primeiro sapatinho. Se ela tivesse escondido, ela conseguiria de novo manufaturar um sapato para si. Exato. Ou quando uma mulher trabalha numa empresa que não tem espaço para ela criar, e ela é uma artista, e ela esconde as suas poesias até que chega um momento que ela vai conseguir publicar o seu livro e colocar a sua arte. Então, quando se esconde, aquilo que é escondido te leva para a vida ou para a morte. Exato, é essa a grande diferença. Isso, gente, é ética com o nosso mundo interno. Por isso que no episódio passado eu falei, né, que a gente não pode escancarar as portas e deixar todos os nossos demônios saírem por aí. É preciso um refinamento, é preciso de ética com esse mundo interno, né? Para daí poder ir pro mundo de uma maneira transformada, de uma maneira melhor. E muitas vezes a gente quer se livrar logo desse embotamento emocional, desse recuo da libido, né? Uma regressão da libido, onde a gente fica com menos energia, onde a gente não tem tanta energia para ir para fora mesmo. Meu Deus, tô depressiva. Esses estados depressivos, gente, são um recuar para melhor avançar, né? E dá medo, sim, de ficar ali e não sair mais. Claro que dá, mas você só vai aprender a sair dali quando você, né, quiser ter esse lugar, esse espaço sagrado e poder transitar por ele, né? Sentir a tristeza e saber que você não vai ficar ali para sempre, quando você esteve bastante tempo com ela, conhecendo ela, se conhecendo do lado dela. Muitas vezes a depressão já é o plano de fuga do self. Antes de existir a medicalização, era bastante comum que algumas pessoas passassem anos, períodos em depressão profunda. Muitos até na cama por muitos anos. E ali, um dia, de repente, eles se levantavam. E existia uma compreensão do saber de que haviam se passado anos de um processo de alquimia interior. Sim. Eles não tinham, talvez, o conhecimento do que estava acontecendo, mas por não poder medicalizar e fazer a pessoa continuar se mexendo e sem sentir, acontecia, o corpo parava, as atividades externas paravam, mas a alquimia interior continuava a seu tempo acontecendo, e quando ela se encerrava, a pessoa levantava para viver uma vida muito mais alinhada com o seu self. Porque a gente tem, como a gente sempre fala, muitas ideias do que é uma boa vida, ideias do que é alguém saudável, ideias de quem eu preciso ser. Fato é que a gente desconhece os desígnios do self. E muitas vezes, depois de uma depressão realmente vivida, vivenciada, né? Chamando essa senhora de preto para conversar, para estar com, a alma ela já se alinha muito mais e a gente começa a ter uma vida mais autêntica.
os sintomas, eles são chamados do self, né? Ele tá gritando, né? Dizendo que você não tá vendo. E ele precisa mandar esse sintoma, precisa embotar a sua energia para que você olhe para isso, né? Então, assim, é ruim? É ruim, ninguém gosta de sentir isso. Mas é você se colocar à disposição de, né? Muitas vezes a gente quer eliminar rápido. Então eu vou fazer terapia um dia, vou fazer reiki no outro dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí já vai num excesso para querer sair logo desse estado, sendo que o que você deveria fazer, né, é sim fazer o que tá ao teu alcance, mas confiar também que o mundo interno continua trabalhando, mesmo quando você tá dormindo, né? Confiar que o tempo das coisas não é o tempo que você poderia querer, por exemplo. Se colocar à disposição, né, de ficar nesse estado esperando o seu mundo interno agir, né? Claro que antigamente isso era feito porque não se tinham todas as técnicas que hoje nós temos. Mas é importante esse guia para entender até que ponto você está fazendo tudo o que é possível que o ego faça, até que ponto é treinar a confiança mesmo e esperar. E agora o que tu tinha dito dos instintos me fez lembrar que quando a gente fala do processo de individuação, do se tornar si mesmo, ele tem 2 momentos, né? Como a gente já trouxe em outro episódio, o primeiro é se separar de tudo aquilo que a gente não é, mas quando eu me separo de tudo que eu não sou do externo, eu vou ter um outro risco, que pode também ser uma carruagem dourada interior, é que vão emergir os conteúdos internos que estavam até então submersos. E aí eu posso correr o risco de fazer uma nova identificação. Então eu me separei das identificações externas e aí vão emergir os meus complexos, conteúdos arquetípicos. Se eu me identificar com isso que tá vindo à tona, eu posso me perder de novo. E eu ousaria dizer que isso vale para os instintos também. Então primeiro eu tô toda castrada, com fala mansa e identificada com a máscara da boazinha. Aí eu tiro a máscara da boazinha e começo a sentir minha raiva e me identifico com a ferocidade da raiva. E aí eu começo a ser a antítese da minha máscara, mas ainda é uma máscara. Ainda não sou eu. E é ter a paciência, né, e a coragem de enfrentar isso. Porque eu percebo que já recebi pacientes assim, que eu não quero sentir raiva, eu não quero responder, eu não quero sentir esse ódio. Mas já tá sentindo. Olha como a gente é prepotente, né? A gente se acha no direito de escolher o que se quer sentir ou não. O quanto a gente ainda tá preso na vossa majestade o bebê, né? Esse paradoxo me pega, né? A gente fala tanto, eu tenho baixa autoestima, eu não sei o que lá, e daí de repente eu tô querendo escolher o que eu sinto ou não. Então é uma mistura de se sentir um lixo com se sentir o todo poderoso. Eu tô muito abaixo de todos do mundo, mas eu tô muito acima, porque a raiva é uma emoção humana, mas eu não vou sentir, eu não quero. Olha a arrogância. Não tô falando dos outros, a minha arrogância, né? O quanto somos assim. Sim. E eu percebo um medo muito grande, né? De ficar raivosa pra sempre. E aí coloca pra baixo do tapete. Eu não quero sentir raiva, eu não quero dar espaço nenhum pra ela na minha vida, né? Mas quanto mais você amarrar o instinto, quanto mais você amarrar o sentimento, mais força ele vai ganhar para romper as correntes. E quando vir o rompante de raiva, ser devastador, né? Então, assim, é esse processo de refinamento, é você ir tendo contato, é ir treinando esse dragão mesmo. E eu acho que é importante quem não assistiu o segundo episódio do Vai Pela Sombra, voltar lá e assistir, porque a Camila, ela fala muito sobre os instintos, dando o exemplo do cavalo, né? Que o cavalo, ele não pode ser domesticado, como o cachorro acabou sendo, coitado. Ele precisa ser domado. E o treinador, ele vai fazendo sucessivas aproximações e afastamento, e tolhe aqui, liberta ali. E os nossos instintos, eles são como cavalos. Eles precisam existir, embora num potreiro, e com um espaço, né, que os possa conter. Que quando você precisar fugir de algo, quando você precisar percorrer uma longa distância que o ego humano não dá conta, o corpo físico não dá conta, quando você quiser se divertir um pouco e passear e fazer um passeio, você possa montar nele. Não é? Gente, ó, uma coisa interessante pra vocês perceberem. Hoje foi a primeira vez quando a gente se encontrou. Foi bem
forte, reconhecia o quanto tanto eu quanto a Cami não estávamos bem alegres, leves. E não houve nenhum esforço em esconder isso, mas eu sinto que agora algo se dissipa, sabe? Só de a gente ir olhando para isso e conversando e se encarando, eu tô sentindo uma transformação dentro de mim, tanto que pude brincar e foi autêntico. Exato. O poder, né, de só suportar. Só, muito entre aspas, suportar. Isso. Né? E suportar, reconhecer aquilo que nos envergonha, aquilo que a gente rejeita. Faz a gente se sentir impotente. Porque se vocês estão em análise e pensam, eu faço 5 anos de análise e eu ainda tô assim, pensa que a gente também tem um superego julgador que diz, você está há 20 anos em análise, você é psicóloga e você ainda se sente assim. Então a gente também se sente impotente e a gente também se confronta com essas várias vozes enquanto a gente está vivendo as coisas do cotidiano. E enquanto a gente está tentando atingir um estado de divindade. Quando a gente busca isso, a gente não se veste da nossa humanidade. E a nossa humanidade é, muitas vezes, sim, 20 anos de análise, sendo psicóloga, ainda assim. E talvez até o fim da vida, bem pouco diferente disso. Talvez um dos grandes desafios da vida seja aceitar o nosso tamanho, sabe? Sim, aceitar o nosso tamanho, tomar o nosso lugar diante da grandeza da vida, né? É trabalhar a nossa prepotência. E eu tenho percebido com algumas pacientes o quanto é trabalhar a prepotência, a arrogância disfarçada de humildade, de eu não sou digna, eu não sou merecedora de tantas coisas. Quem disse que não é? A vida dá quando ela quer dar. Eu tava ouvindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão que ela fala, a macieira, ela simplesmente dá a maçã. Ela simplesmente dá. Você vai lá, não sou digna de comer essa maçã. Quem disse? Isso pouco importa pra macieira. Não é isso que tá em jogo. E outra coisa, ela dá independente de saber se alguém vai lá, vai comer, se alguém vai bater palma antes de comer a maçã. Ela tá fazendo o trabalho dela, perseverando. E a tua responsabilidade não é ser digno ou não. É se alimentar daquilo que a natureza tá te dando. É fazer algo bom com aquilo, né? Mas aí a gente fica nessa tentando... É aí que entra, gente, o lado negativo da gratiluz. Que daí vira gratilúcifer pra mim, né? No sentido de, nossa, o universo é tão generoso. Nossa, que maravilhoso. E aí a gente fica nessas teorizações tentando sentir essa gratidão que no fundo a gente não sente. Né? E não faz nada de bom com aquilo que nos é dado. Não come. E às vezes o bom que a gente pode fazer é simplesmente ir lá e comer a maçã quando a gente tá com fome. Eu sempre, quando alguém fala muito em gratidão, eu lembro da criança aprendendo as coisas. Porque tudo que a criança, enquanto ela ainda não sabe fazer uma coisa, ela fica falando muito sobre aquilo, né? E eu penso, gente, se tu tem muito o que falar, tu ainda não vive dentro. Se você fala demais, você ainda não vive dentro. Mas se eu já entrei na armadilha, se eu já entrei na gaiola, na carruagem, se eu já tô obsessiva por algum tipo de sapatos vermelhos, qual é a solução? Impreterivelmente eu vou perder meus pés, impreterivelmente eu vou ser uma aleijada para sempre, uma mendiga agora na vida, uma amaldiçoada? Eu acho bem importante prestar atenção aqui, porque quando a gente tem um sapato vermelho, e eu já tive vários, a gente sempre acha que dá para parar amanhã. Como ele não foi trazendo consequências, porque graças a deusa, o corpo ele tem uma capacidade absurda de regeneração. Então demora pra gente sentir, muitas vezes demora pra gente sentir as consequências reais da nossa obsessão, né? Então a gente pode trabalhar loucamente por 10 anos sem sentir nada. Então, como a gente não vai tendo as consequências das nossas ações, a gente não vai internalizando o aprendizado e não vai reconhecendo que preciso parar agora. Então a gente sempre fala, não, isso eu posso fazer. A segunda, só mais essa viagem, só mais hoje. Só mais esse teco aqui, só mais esse baseado ainda não prejudicou nada. E no só mais hoje eu vou colocar o sapatinho vermelho. Pode ser que chegue sim o momento em que tu vai cortar o lacinho e ele não vai cair do teu pé. Que o dano foi irreparável. Então, na minha experiência, por exemplo, com o transtorno alimentar, primeiro a minha digestão ficou lenta. Depois a intolerância alimentar foi sendo instalada. Depois
eu não tinha mais o controle sobre quando eu vou ter uma compulsão ou não. Então, primeiro tu tem que identificar onde você está agora, né? Você ainda tem o livre-arbítrio de escolher quando fazer? Que perdas isso já trouxe na tua vida? Isso já tá prejudicando outras áreas da sua vida? Isso já afetou o teu relacionamento? Já afetou o teu trabalho? Ou o seu relacionamento já afetou a relação com as suas amigas? O quanto isso já tá causando perdas e o quanto você tem suportado olhar para essas perdas e agora, como buscar ajuda? Como a gente sempre fala, né? A Camila falou no episódio anterior, a gente precisa de um guia, mas tu precisa, mais do que tudo, tomar uma firme decisão. Sim. E a Clarissa fala, né? E a gente fala, e o Jung fala, né? Que esse processo exige sacrifícios. E muitas vezes é o sacrifício da vontade do ego. Eu acreditava que um dia eu ia acordar sem vontade de fumar. Que um dia eu ia acordar sem vontade de comer além da conta, que eu ia olhar pra uma lasanha e ela ia ser só uma lasanha, do nada. Ou que eu ia fazer constelação o bastante, ou terapia o bastante, enfim. Mas eu não acreditava que ia ter que chegar um dia que eu ia suportar resistir ao impulso do desejo. E que é aquele Deus nos acuda pro ego suportar. E que não é fácil pro ego suportar, né? E que a gente tem que olhar para aquela barra de chocolate que tá ali e que eu vou comer um quadradinho só. E que desespero que é pro meu ego fazer esse sacrifício. E olhar pro celular e suportar não mandar mensagem para aquela pessoa que no fundo tu sabe que não tem uma relação saudável com você. Mas é suportar não fazer quando todo o teu corpo quer aquilo mais do que tudo. Como a minha mãe diz, é morder a fronha, mas não fazer nada. E é suportar sobre a abstinência, porque também acontece muito da gente deslocar. Ah, sim. Né? Eu não vou comer, então eu bebo, não vou beber, então eu fumo, não vou fumar, então eu vou transar com alguém novo. Gente, é como suportar um cavalo louco dentro de você, que grita e que chuta, e você não faz nada. E não é de um dia, tá? Tu não vai ser abençoado pelo universo porque tu fez isso um dia, daí no outro dia tu não vai ter o cavalo. São muitos dias e vão ter recaídas. E tu vai ter que continuar depois da recaída, tentando ser mais forte do que isso. A Clarissa coloca aqui na página 289, né, sobre criar um local intermediário. E ela coloca: não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2, gente. 1 ano ou 2, ela coloca. E eu percebo que nessa velocidade as pessoas acham... Imagine você ficar 2 anos em terapia, né? É muito. E pra quem fala, eu não posso tirar 1 ano sabático, eu não posso ficar olhando pra isso, eu tenho 3 filhos, eu tenho um trabalho. Se você suportar tirar 15 minutos por dia, no início do dia e no final do dia, pra ficar em silêncio, o teu banheiro pode ser o teu lugar seguro se tem gente em todos os outros cômodos da casa. Se tu sentar no vaso, mas não é com meditação guiada, não é com música, é sentar no vaso em silêncio e fazer isso por 2 anos, a sua vida se transforma. Então não tem desculpa, porque isso não custa dinheiro. Não custa dinheiro. Mas tem que tomar a decisão. E a gente não quer que doa, sabe? A gente quer ganhos sem preço nenhum, sem mudar nada na minha vida. Me tire o meu sintoma, mas não me tire o que me faz adoecer. E muitas vezes a gente pode pensar, ai, mas os 15 minutos de manhã e os 15 minutos à noite é o único tempo que eu tenho pra ficar com o meu namorado, né? Eu não tenho como reorganizar a minha agenda, a minha rotina. Mas o quanto a gente suporta frustrar o outro pela gente? E assim, se realmente não dá, beleza. Então suporte perder os pés com uma machadada. O que não dá é não querer abrir mão de nada, não querer mudar nada. Então assim, ou tu suporta, vai perder os pés, vai estar aleijada e banque, tá? Esse é o destino que eu escolhi. Ou então, suporte fazer diferente. O que não dá é pra querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Ou fazendo as coisas terceirizando, né? Ah, então eu vou fazer bastante reiki, eu vou fazer bastante meditação, eu vou fazer bastante terapia, eu vou fazer, né? Enquanto você tá projetando a tua própria cura, esperando
fumando, tlim. Um dia, como você falou, não vou mais sentir vontade de fumar, magicamente. Ao invés de entender que vai exigir um esforço. Claro, até hoje, quando eu sinto o cheiro de cigarro, eu tenho uma vontade de dar aquela primeira tragadinha no Marlboro Blue Ice. Né? Então, quando você vê aquele doce maravilhoso ali na sua frente, você quer comer aquele pote inteiro, só que você sabe que não é pertinente agora. Ou é uma sexta-feira à noite, tá todo mundo postando foto de casal no Instagram, tá frio e tomando vinho, e tu lembra daquele cara que tem aquele sexo incrível e do quanto é legal quando ele olha nos fundos dos teus olhos, mas tu sabe que ele vai sumir no dia seguinte e que você quer mais. Mas não vale a pena ligar agora. Não vale a pena colocar a tua melhor calcinha. Não vale a pena. Pra anestesiar uma fome imediata, criar mais fome na alma, não vale a pena. Não vale a pena, porque você cria um rombo ainda maior, né? Então, é ficar alerta, né? A Clarissa, ela coloca aqui o projeto psicológico para voltar ao nosso self de direito é o seguinte: tenha extrema prudência e cuidado no sentido de se soltar aos poucos na selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção, com a qual você tem acesso a meios para medir se há um excesso de alguma coisa ou não, né? Então, a psique livre e selvagem deve ser compreendida com ousadia, mas também com ponderação. Então, não é escancarar as portas e deixar todos os demônios saírem. É ponderar, é aprender a se relacionar com eles, com o outro, entender que às vezes você vai explodir com o outro, mas você tá aprendendo, né? Ter essa compaixão consigo mesma no seu próprio processo e não achar que você, não, eu não preciso do outro para aprender. Precisa sim. Precisa sim. Porque o nosso ego, ele precisa inicialmente projetar em algo os conteúdos internos. Porque senão, de que outra forma a gente reconheceria o que precisa ser trabalhado, se não é através de um problema numa relação, de um sintoma físico, de um sintoma psicológico? De que outra forma a gente reconheceria, né? Então, nesse sentido, não é romantizar quando eu digo que isso, cada sintoma, cada problema na nossa vida é uma oportunidade. Não é romantizar quando a gente tem consciência do sacrifício que isso vai exigir e da dor que isso nos causa. E ainda assim é uma oportunidade. Estamos aqui, em lágrimas, de reconhecer as oportunidades, sentindo a dor, toda a dor. E falar é fácil, mas falar a partir de um lugar de sinceridade e profundidade, não sobre o que a gente sabe, mas sobre o que a gente sente, sobre o que a gente acredita e sobre onde a gente realmente tá, é bem desafiador. É bem desafiador. Mas viver também é aceitar os desafios, né? Aceitar os desafios da nossa alma. Aceitar os riscos, ir com medo mesmo, muitas vezes, né? Reconhecer que a gente não gosta. Eu até postei esses tempos atrás, né? Que a gente vai sentir, vai querer se agarrar na alegria e se livrar da tristeza com a mesma intensidade, né? O ego faz isso, ele tem dessas, né? Então, é olhar como é que estão essas intensidades hoje. Então, eu acho que a gente pode alinhar o que essa história traz, pensando todo mundo junto, né? Qual é a minha fome? Como eu tenho beliscado pela vida? Que escolhas eu fiz em nome dessa fome quando ainda inconsciente dela? Quais foram, quais são, quais serão as carruagens douradas, as promessas de uma vida mais fácil? Onde eu ainda escolho pelo atalho? Quais são as minhas obsessões? O que eu não tenho mais o livre-arbítrio de não fazer? Como isso me consome? A velha que representa, né, o superego, o nosso eu mais rígido, com os instintos danificados, quais são as regras que estão também, de que forma que eu tô me castrando, de que forma eu tô condicionando como eu posso falar, como eu devo me comportar? Quais são as piscadinhas que eu me dou para continuar sendo transgressora comigo mesma? O que eu tô escondendo? O que no fundo eu sei que não é legal e no fundo a gente sempre sabe que não é legal. Mas só por hoje, só mais hoje, como eu posso me ajudar? Quem pode me ajudar?
e como construir à mão as bases de proteção que vão me permitir voltar a fluir, a me mover com liberdade e segurança pela vida, porque se tu tá vivo ainda tem um jeito. E se a tua resposta para cada uma dessas perguntas que a Thay fez é não sei, e te bate aí um desespero ou uma cobrança por não saber, né? Saiba que você já sabe alguma coisa. Saiba que você tá começando a entender em que lugar você tá. Saiba que se você ouviu esse podcast até agora, é porque algo na tua alma tá buscando, né? Como João e Maria, as migalhinhas para encontrar o caminho, né? Então, saiba que você tá ali, achou mais uma migalhinha que talvez faça parte de um longo caminho para te levar até o teu destino, né? Então, assim, muitas vezes o que tem por agora é reconhecer que agora você não sabe. Aqui agora ainda tá nessa confusão, nesse caos. Mas saber-se o que não sabe já é um saber, já é muita coisa. Já é muita coisa. E o quanto a gente menospreza o simples, o pouco, o pequeno. E aí nós nos tornamos megalomaníacos na nossa existência. E a gente sai do nosso lugar, que é o que a gente já falou lá atrás. A insignificância do nosso lugar e a significância do nosso lugar. Qual é o seu lugar na vida? Aonde você tá aqui agora? Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.